Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. E como sempre, vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que completou na segunda-feira, 10 de agosto, 116 anos de existência e que em todas as segundas-feiras desse mês de agosto está em celebração desses 116 anos. Então, nós ainda temos mais 2 semanas de palestras no dia 23 e no dia 30, comemorando esses 116 anos. Então, quem puder e quiser celebrar com a gente, será um prazer recebê-los. Se estiver passando por perto, vem conhecer a casa e celebrar conosco 116 anos de existência dessa casa. E o nosso grupo de estudos das obras básicas, que acontece nesse formato aqui no canal e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Também tá passando por perto, vem estudar com a gente. Então, segunda-feira, das 19h30 às 20h30 e quarta-feira, das 19 às 20 horas, esperamos vocês. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós já estamos no capítulo 9 do livro 2º, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós estamos no item que fala sobre o poder oculto dos talismãs e feiticeiros. E na semana passada, nós ficamos na pergunta 553, onde Kardec questionava os espíritos qual é efeito que fórmulas, práticas, conjurações têm sobre certas pessoas que se utilizam desse mecanismo de evocar, de conjurar, de chamar espíritos para fazer esse tipo de prática, né? E os espíritos disseram que não tem efeito algum esse tipo de prática. Que o que tem realmente não são fórmulas, nem palavras, nem objetos que podem fazer com que uma intervenção se dê de um espírito para outro. Mas, lendo aqui de novo a pergunta, uma parte da pergunta 553 não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos. O que vai ter ação sobre os espíritos é a atração pelo pensamento e o nosso sentimento. É isso que atrai espíritos para estarem próximos a nós. Então não é estar usando um determinado talismã, fazendo alguma fórmula mágica. Não. É o pensamento e o sentimento que atraem espíritos para estarem próximos de nós. Tanto aqueles que querem nos ajudar, que vão ser atraídos por sentimentos do bem, quanto aqueles que são atraídos quando nós temos sentimentos equivocados. Então essa foi a pergunta 553 que nós terminamos na semana passada. Só que essa pergunta 553, ela tem um complemento, a 553A, onde Kardec vai dizer: não obstante
né, que os espíritos responderam. Certos espíritos não ditaram em algumas ocasiões fórmulas cabalísticas, embora os espíritos tenham dito que essas fórmulas, essas palavras, esses objetos não têm efeito nenhum sobre outros espíritos. Kardec diz, mas em algumas ocasiões não aparecem espíritos que ditam essas fórmulas, essas conjurações, essas palavras, não acontece isso? Essas fórmulas cabalísticas? E aí, como é que fica isso? Kardec quer saber, complementando a pergunta, né? Os espíritos dizem, sim, existem espíritos que lhe indicam sinais, palavras bizarras, ou ainda que lhes prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazem o que se denomina uma conjuração. Mas fiquem bem seguros que esses são espíritos que zombam e abusam de sua credulidade. O que é que os espíritos estão querendo dizer com isso? Que não precisa de nada disso, que quando eles fazem isso, é uma espécie de manipulação do encarnado, é uma espécie de brincar com o encarnado, para que esse encarnado, através dessas práticas, ache que o que está acontecendo é por conta dessas palavras, dessas rezas, dessas conjurações. Mas o que na verdade está fazendo com que aquele espírito esteja próximo desta pessoa que está pretendendo fazer esses atos, essas práticas, são os sentimentos, a vibração dessas pessoas que sintoniza com a vibração desses espíritos que se aproximam. Então, na verdade, eles estão brincando quando abusam da credulidade das pessoas, porque não precisaria de nada disso, de nenhuma fórmula, de nenhum objeto, apenas o espírito se aproximar, aquela pessoa que tem uma potencialidade, uma sensibilidade mediúnica, perceber esses espíritos e por frequência vibratória e por similidade de pensamentos e sentimentos, eles se aproximam e aí sim alguma coisa pode acontecer, mas não é por conta de fórmulas, nem objetos, nem talismãs, nada disso. É isso que os espíritos estão dizendo, não é que não exista esse tipo de acordo, mas não são os objetos nem as palavras que estão fazendo com que isso aconteça. Isso se dá por uma lei, por leis que existem naturais e que não podem ser transgredidas por conta de objetos ou de palavras ou de conjurações. Então, essa foi a pergunta 553A. Na 554, Kardec vai dizer: aquele que confia no poder de um talismã pode atrair um espírito por meio dessa confiança, visto que é o pensamento que age e o talismã apenas um veículo que direciona o pensamento? Então, Kardec já entendemos que não é isso, não é o objeto em si, a palavra em si. Mas aquela pessoa que confia nisso, então tem ali o seu talismã, o seu poder, o seu terço, a sua japamala, o objeto que aquela pessoa coloca a confiança dela de que está com aquilo na mão e o pensamento dela está focado, está agindo, porque ela está usando esse objeto como um instrumento, um veículo de transmissão desse pensamento, né? Então, Kardec quer saber, a pessoa que faz isso, que confia, ela realmente pode atrair por meio desse objeto, mas é a confiança, o pensamento e o sentimento dela direcionado, ela pode atrair alguém? Resposta dos espíritos: é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro aquele que, sendo muito simples para acreditar na virtude de um talismã, não tenha um objetivo mais material do que moral. Em todo caso, isso anuncia uma certa estreiteza e
fragilidade de ideias que dão vazão aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Isso acontece sim, a pessoa acredita tanto naquilo, ela coloca tanta fé, mas o espírito que vai ser atraído está na natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Então, se você está atraindo, se você está pegando esse objeto, se você está falando essas palavras com uma intenção, por exemplo, de auxiliar alguém, de fazer com que alguém tenha uma melhora de um problema uma dificuldade que ela esteja passando, um problema de saúde, você vai atrair para si espíritos que têm sentimentos elevados e que vai buscar auxiliar na medida do possível, do merecimento de quem você está pedindo. Mas se sua intenção é o contrário, é para prejudicar alguém quem você se sentiu ofendido, ou que você acha que te prejudicou de alguma maneira, que você tensiona que essa pessoa sofra alguma consequência disso que fez com você, não vão ser espíritos que têm uma boa intenção, vão ser espíritos que estejam vibrando nessa faixa de prejudicar o outro, uma faixa, uma vibração, um sentimento equivocado de que as coisas se resolvem dessa maneira, fazendo justiça, digamos assim, com as próprias mãos, né? Então, a natureza de quem a gente vai atrair é de acordo com o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vibração, né? Como nós vibramos, qual é o sentimento que está exalando de mim para que eu atraia esses espíritos. Mas os espíritos estão dizendo o seguinte: para que isso aconteça, não é preciso nada, não é preciso nenhum objeto, nenhum tipo de oração, nada decorado, nenhuma oração ou palavras elaboradas. Basta que você se coloque, que o seu sentimento seja para o bem, para o seu bem ou de outrem, de outra pessoa que você queira beneficiar, que você vai estar atraindo pessoas que vibram com esse mesmo sentimento, espíritos que estão. Então, eles dizem que se prender a essas coisas é como se a gente estivesse num pensamento infantil de que são objetos ou palavras que atraem, que permitem que o divino, que o Criador interceda sobre nossas vidas. E não é necessário nada disso. A ligação é direta. Basta vir, como já dizia o nosso amado Jesus, da pureza do coração. Então, essa foi a pergunta 554. Na pergunta 555, que é a última pergunta desse item, Kardec vai dizer: aquele que confia no poder de um talismã pode atrair um espírito. Peraí, eu tô lendo de novo a 554, viu, gente? Desculpe. 555. Qual sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Já que não tem isso, que não tem. Então, essas pessoas que se dizem assim, a pessoa é feiticeira, a pessoa ele é uma pessoa que consegue fazer isso. Qual a qualificação de pessoas que se intitulam assim? Resposta dos espíritos: os chamados feiticeiros são pessoas que, se de boa fé, são dotados de certas faculdades, como o poder do magnetismo ou a segunda vista. E como fazem coisas que não são compreendidas, acredita-se que sejam dotadas de uma força sobrenatural. Seus sábios não têm, muitas vezes, passado por feiticeiro aos olhos das pessoas ignorantes? Gente, eu esqueci de dizer no início, mas vocês sabem, eu sempre falo aqui nos vídeos, que eu leio aqui a tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Klepper, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês seguem aí com a tradução que vocês tiverem. Eu gosto sempre de dar crédito a quem é que a gente está lendo aqui. Bom, então qual o sentido dessa palavra, dessa pessoa que se qualifica como isso? Se ela tem uma boa intenção, se ela faz isso realmente querendo auxiliar o outro, praticar o bem,
são simples médiuns, né, que têm um magnetismo, ou seja, um poder de usar a sua energia, a sua vibração e poder auxiliar o outro de alguma forma, até fazendo curas, porque existem os médiuns de cura, e pessoas que têm uma mediunidade que conseguem ver, né, de evidência, de ter uma segunda vista e perceber coisas que podem estar no campo daquela outra pessoa. E como as pessoas não compreendem o fenômeno que o Espiritismo vem explicar e dizer, essas pessoas nada mais são do que médiums, né, que têm um potencial mediúnico, uma habilidade, e como a gente não conhece, transforma tudo isso como força sobrenatural. Mas não passam de pessoas que têm esse magnetismo e essa capacidade de ver para além do que está acontecendo aqui no momento. Mas nessa resposta 555, Kardec tece um comentário. Ele vai dizer: o espiritismo e o magnetismo dão-nos a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se consubstanciam em apenas uma, ao mostrar a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crendice. Então, Kardec vai dizer, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender que nós somos espíritos, que estamos em permanente contato, tenha ou não consciência disso, de espíritos que estão em outra dimensão, que não estão aqui, mas que isso é uma coisa possível, explicável, que nós podemos comprovar, o sobrenatural desaparece, porque a gente entende a verdadeira causa desse fenômeno que a gente está achando que é sobrenatural, mas que está nas leis da natureza. Então a gente perde essa questão de achar que tudo é um fenômeno e essas crendices vão, porque o conhecimento liberta-nos da ignorância. E o Espírito está aqui para sair de simples e ignorante. Então a gente vai ampliando a nossa consciência, a nossa capacidade de entendimento e vai entendendo que são fenômenos, que são espíritos que estão em dimensões diferentes, mas que estão ali, né, fazendo esse diálogo. E as coisas que acontecem estão dentro das leis da natureza. E para fechar, sim, agora com a pergunta 556, esse item, Kardec vai dizer, será que essas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque? Existe isso mesmo? Existem médios de cura? Existem pessoas que podem curar alguém, ou tocando, ou fazendo uma imposição de mãos, ou um pensamento ali para que aquela pessoa fique boa de curar? Ou apenas tocar? Resposta dos espíritos. O potencial magnético pode chegar a essa intensidade quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm assisti-lo. Mas é necessário precaver-se contra a maneira pela qual as coisas são contadas pelas pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário igualmente desconfiar dos relatos interesseiros por parte das pessoas que exploram a credulidade em seu proveito próprio. Então, existe sim aquelas pessoas que têm essa habilidade, esse potencial mediúnico que é capaz de, através do seu desejo sincero de fazer o bem, de ajudar o outro. Por quê? Porque eles vão ser auxiliados por espíritos, sim, espíritos mais avançados, espíritos que podem atuar
sobre a dificuldade, o problema que aquela pessoa está passando, se é de natureza física, psíquica, espiritual, e auxiliar se aquela pessoa tiver um mérito e no seu aprendizado perpassar por aquela experiência. Mas a gente, os espíritos alertam, fique ligado, porque às vezes a pessoa está tão ali, agradecida, que ela se entusiasma muito e transforma, às vezes, coisas que são simples, mais simples e naturais em fenômenos extraordinários. E ainda tem aqueles que se utilizam disso, da credulidade das pessoas, para se aproveitar, para ganhar dinheiro, para exercer poder, domínio, né? Psicológico, afetivo sobre as pessoas. Então os espíritos dizem, fiquem atentos. Já nos dizia o nosso queridíssimo, amado Senhor, orai e vigiai sem cessar, para que as nossas companhias sejam as melhores. E para isso a gente tem que cuidar do nosso coração, porque são os nossos sentimentos e pensamentos que vão atrair. Gente, hoje está demorando um pouquinho, mas como só tem mais uma única pergunta neste capítulo, que encerramos o item que trata de poder oculto, talismãs e feiticeiros. E o próximo item desse capítulo, nono, é bênção e maldição, e só tem uma única pergunta. Então, nós vamos fechar hoje aqui com a pergunta 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal sobre aqueles a quem são lançados? Então, essas bênçãos, né, que vai ser lançada para alguém, ou uma maldição, podem atrair ou causar o bem, uma situação de bem para quem, no caso da bênção, for lançada, ou o prejuízo, quando é a maldição sobre aquela pessoa, para quem foi lançado essa bênção ou essa maldição. Essa é a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável a seus olhos. Como temos as tendências opostas, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Todavia, essa influência ocorre apenas pela vontade de Deus, como acréscimo de prova àquele que a sofre. De resto, frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência dos caminhos da justiça. Ela não fere o amaldiçoado se ele não for mal, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça, porque tudo está no nosso campo, gente, porque tudo pertence aos nossos processos. Se algo me atinge de uma maldição, é porque no meu campo tem uma frequência de precisar passar por esse tipo de experiência. Por quê? Porque a providência divina faz com que aquilo seja uma prova para mim, que vou ter que passar. Mas eles dizem, esse efeito sobre a matéria, ou seja, de algum espírito que está ali se servindo dessa pessoa que faz essa bênção ou essa maldição, ele pode afetar o espírito que está encarnado, porque está sobre a matéria, mas isso é momentâneo, porque o que vai fazer com que algo aconteça é a nossa frequência, a nossa vibração, se ela condiz ou não. Então, os espíritos fecham dizendo, de resto, frequentemente os maus se maldizem. Então, só atinge quem está na mesma frequência e os bons se bendizem, porque o que chega, então, o que vale é o nosso coração, a nossa intenção, os nossos sentimentos. E se a gente estiver vibrando no bem, no belo, no ético, nada vai nos atingir nesse sentido. Porque nós vamos estar blindados pelo nosso próprio ser, pelas nossas próprias escolhas. Ok, meus amores? Ficou um pouquinho longo hoje o vídeo, mas nós
encerramos o capítulo 9. Na próxima semana, capítulo novo começando, capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 23, ainda temos comemoração dos 116 anos da nossa casa. Esperamos vocês. Vamos orar? Querido e amigo Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.